Como eu disse aí, é uma iniciativa da Apex Brasil, né? É a Agência de Promoção, Exportação e Investimentos. Então, no Brasil, a sede principal é a sede Brasília, né? E tem escritório também no Recife. Então, o trabalho da Apex Brasil, ele é supervisionado aí pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, a Apex, ela é um serviço social autônomo, assim como aí o nosso co-irmão Sebrae e outras entidades, né, como o SESC e o Senai, por exemplo. Então, a Apex, essas bandeirinhas verdes que vocês estão vendo aí, tá? Ela possui escritórios espalhados aí pelo mundo todo. Escritórios dos Estados Unidos, Colômbia, Bruxelas, China, enfim, Moscou, na Rússia, vários aí escritórios espalhados pelo mundo, que muitas vezes eles servem aí como ponto de apoio, né, para o empresário poder usufruir da infraestrutura, né? Esse é um serviço aí, ele é pago, mas não é um valor assim tão exorbitante. As empresas que aderem ao PX, né, durante as capacitações ou após aí o término das capacitações, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor, a Apex oferece as ações de promoção comercial, missões, rodadas, feiras. Recentemente, 2 empresas são atendidas por nós, uma da cidade de Ribeirão Preto e uma da cidade de Brodowski, estarão participando aí num novo formato, mediante a pandemia, né, numa rodada de negócio, que será promovida em Lisboa, Portugal. Tá? A gente espera que tão logo encerre termine essa pandemia aí, essa questão seja feita do formato que sempre foi, né, de forma mesmo presencial. O PX, ele é concebido, instituído, através de uma parceria da Apex Brasil com instituições de ensino, seja universidades, centros universitários e a Regional de Ribeirão Preto, o convênio é entre a Apex Brasil e o Centro Universitário Barão de Mauá, né, que é uma instituição de ensino já há muitos anos consolidada no mercado e tem como primazia aí a qualidade do ensino. Então, muitas vezes sempre nos perguntam, né, Rodrigo, quanto custa para participar do PX? Existe um valor hora? O que é cobrado? Não. O projeto ele é gratuito, o programa é gratuito. Tá? Claro, o que é a contrapartida? A contrapartida é o tempo, seja do empresário ou alguém que ele designar para acompanhar as capacitações que são ministradas aí pelos técnicos extensionistas. Tá? Então, a única contrapartida é realmente o tempo e disponibilidade para participar dessas ações aí de capacitação. Quais seriam as macroetapas? Então, as macroetapas do PX são as 4 que eu estou mostrando para vocês agora. Então, como é que é feita a abordagem junto a empresas? Ela é feita de 2 formas. Ou prospectiva, nós vamos até os empresários, entramos em contato com as empresas da nossa região, ou as empresas nos procuram. Tá? Hoje, por exemplo, nós recebemos 2 indicações. Tá? Uma empresa aqui de Ribeirão Preto, de cosméticos, e uma outra empresa de uma cidade próxima ali à região, a cidade de Catanduva. Então, assim, chegou um momento que as indicações são diversas. A CIP já nos indicou empresas, o Sebrae já nos indicou empresas, empresários nos indicam que já foram atendidos pelo PX. A gente começa a criar um círculo virtuoso bastante interessante. Então, o primeiro ponto, nós fazemos através de um documento nosso, né, que é o levantamento do perfil da empresa e o potencial que ela tem exportador, ou seja, qual produto ou serviço ela deseja exportar, o que ela acredita, né, que tenha como diferencial e competitivo para tal ação. Depois da segunda etapa, nós fazemos um diagnóstico de gestão, aplicamos esse diagnóstico junto à empresa. E caso identifiquemos alguns gaps aí relacionados a ferramentas de gestão, como, por exemplo, planejamento estratégico, entre outros, nós indicamos para os nossos parceiros, né?
Nós não atuamos na área de gestão. O PX é exclusivamente dedicado à área de comércio exterior. Então, nós indicamos para os parceiros aí, como, por exemplo, o Sebrae, que é um grande parceiro nosso. Depois, a terceira etapa, né, após a segunda etapa, esses dados são inseridos por nós, né, no nosso software aí, onde a gente faz o gerenciamento aí, né, das informações, nosso CRM, e a empresa já vai para o banco de dados aí da Apex, já fica cadastrado no banco de dados da Apex. Depois nós iniciamos as capacitações, um técnico extensionista ficará responsável por atender a empresa. Então, da plano de trabalho voltado a bens, a produtos, são 26 itens, né, que são trabalhados, e o plano de trabalho referente a serviços são 18 itens, todos eles relacionados ao comércio exterior. Após ou, né, simultaneamente, depende muito da dinâmica do trabalho, a forma como é acordado isso com a empresa, já vai sendo desenvolvido aí o plano de exportação, né, com pelo menos estudo, né, pelo menos um estudo de um mercado-alvo que a empresa poderia exportar, tá bom? Eu não vou ler todos eles, tá? Mas muitos aí, esses são alguns módulos do plano de trabalho que é desenvolvido aí ao longo da capacitação do PS. Então, até o presente momento, em 2 anos, né, o nosso convênio iniciou em junho de 2019 e termina aí, né, dia 31 de maio de 2021. Então, durante esse período de 2 anos, a meta é que nós possamos atender aí 200 empresas, né, e capacitar essas 200 empresas. Até o presente momento, estamos batendo a casa aí de 160 empresas de adesão e vamos terminar o mês aí com mais ou menos 120 empresas que já passaram por toda a metodologia. Então, né, restam aí poucas vagas para empresas que queiram aderir ao projeto. Quais são os principais destinos, né, os países aí destino das exportações até o presente momento? Então, com a ajuda do PS, com a ajuda do nosso corpo técnico, empresas de diferentes segmentos, não tem um segmento específico, já exportaram seus produtos para Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Estados Unidos, Holanda, Rússia, Japão. Então, esses são os principais aí destinos até o presente momento, tá? Então, graças a Deus, a gente tem trabalhado de uma forma muito intensa e tem aí alcançado os resultados desejados, né? Então, até a Tainá, estava conversando com a Tainá no caminho, uma das empresas aí atendidas por nós já está meio que flertando aí uma ação aí referente a uma exportação para os Estados Unidos. Então, isso é um motivo que deixa muito orgulhoso toda a nossa equipe, com certeza. Depois eu vou deixar esses dados para vocês, vou escrever no chat para que vocês anotem. Esse é o meu telefone pessoal, com WhatsApp e tudo, né, que nós estamos trabalhando no nosso escritório, que fica no Barão de Mauá. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, será um prazer aí atendê-los e conversar com vocês por este e-mail e por este telefone celular, ok? Bom, Tainá, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado pela parceria com vocês, com o Sebrae, à disposição sempre para estarmos juntos em novas oportunidades. Semana que vem é o nosso último encontro, né? É o nosso último encontro. Vou marcar um happy hour, né, Kelsey? Pode marcar. Pagamento, ele dá um jeito. Afinal de contas, merecemos, né? Vamos ser 11 encontros, né? Afinal de contas, merecemos. Foi bem legal. Não, e o mais legal é que todo esse material, ele foi gravado, então toda a parceria que a gente teve, os consultores do Sebrae, o pessoal do PIX, o pessoal que entrou também em parceria com a gente com a CIRP, contribuiu com uma... eu não tenho nem palavras para descrever, né? Com uma riqueza de informações, né, para os profissionais de comércio exterior, que vai ficar, assim, para quem puder
consultar depois e acessar. Foi bem legal essa ação, eu estou bem feliz. É isso que é bacana, porque o conhecimento é um processo de construção coletiva. Exato. Então, tira dúvida, estreitar relacionamento, network. Então, economia globalizada é assim mesmo, não tem jeito. Exato. Muito obrigada, viu, Obrigado, Rodrigo? eu agradeço. Fiquem com Deus, uma excelente palestra. Obrigada. Bom, então vamos ao assunto de hoje. O tema de hoje é: você sabe quais documentos são necessários para exportação? Falando assim, para quem é da área de comércio exterior, até comentando com o nosso palestrante de hoje, inclusive gostaria de agradecer o aceite e o convite. Muito obrigada, Daniel, por ter aceitado o meu convite para falar sobre esse assunto com o pessoal aqui. Mas eu sei que tem pessoas aqui que trabalham, que atuam no comércio exterior, e tem pessoas que não. E para quem atua, isso é um assunto muito simples, entre aspas, né? Os documentos necessários para uma exportação. Mas ele não é menos importante que todos os outros assuntos que já foram falados aqui, que já foram tratados aqui. É muito pelo contrário. A gente tem que saber na riqueza de detalhes, a importância dos documentos na exportação, desculpa, e a função de cada um deles, né? Para o que serve cada documento, né? Nesse processo de exportação. Então, eu convidei o Daniel. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou apresentar o Daniel a vocês e depois vou passar a palavra, tá? O Daniel, ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, advogou no escritório Pinheiro Neto Advogados, atendendo clientes internacionais. Posteriormente, trilhou o caminho de empreendedorismo e tornou-se sócio-diretor da Realizar Aliança, empresa comercial importadora e exportadora com ênfase no mercado de alimentos. Atuando há mais de 17 anos com comércio exterior, adquiriu vasta experiência em negociações internacionais, participação em feiras, prospecção de mercado, trading e logística internacional. Com exportações para os 5 continentes, tem se especializado no mercado asiático. Daniel, muito obrigada. Eu não vou me estender mais. Por gentileza, você tem a palavra. Boa noite, Tainá. Você está me ouvindo bem? Todos estão ouvindo? Estou te ouvindo bem. Está excelente seu áudio. Eu queria começar agradecendo o convite que você me fez e dizer que é um prazer participar desse webinar promovido pela CI, em parceria ou com apoio do SEBRAE e da Apex, que são 3 entidades seríssimas e extremamente competentes, né? Conheço de perto as 3 e faz um trabalho sensacional. Já fiz cursos também no SEBRAE, o pessoal é extremamente capacitado. Os cursos e os treinamentos deles também têm um nível de qualidade excelente. Conheço de perto também o trabalho da Apex. A Apex é uma verdadeira parceira do exportador brasileiro, um pessoal também extremamente competente, eles fazem um trabalho impecável, na minha opinião. E o mesmo posso falar da CI, de modo que receber esse convite para participar desse webinar realmente é gratificante para mim, tá? E queria cumprimentar a todos também que estão nos ouvindo, e não só cumprimentar, como parabenizar todos vocês que dedicaram tempo hoje e se dedicaram também nos outros módulos para ouvir um pouco, para conversar um pouco sobre exportação. Porque eu sou entusiasta da exportação. Eu acredito que a exportação é um diferencial competitivo gigantesco para a empresa e para o empresário, né?
Vocês já devem ter escutado nos módulos anteriores as vantagens de se exportar. Vocês sabem que a exportação faz da empresa de vocês, ou para a empresa para onde vocês trabalham, torna a empresa mais forte e mais competitiva. Por quê? Porque a exportação possibilita vocês acessar novos mercados. E quando você acessa novos mercados, você tem a chance de acessar novos clientes e assim aumentar suas vendas, não é verdade? E além disso, além de aumentar faturamento, aumentar a venda, muitos mercados externos são muito exigentes, às vezes mais exigentes que o mercado brasileiro, de modo que exportar faz a empresa, obriga a empresa a melhorar o seu produto, melhorar o seu processo, melhorar a sua gestão, né? Às vezes trazer conhecimentos de fora para aprimorar todas essas coisas, né? Para você poder concorrer no mercado internacional, né? Então, isso depois se reflete no produto que você vende aqui. Então, a empresa que exporta, ela fica mais forte, mais competitiva. Então, são muitos benefícios da exportação. Eu acho que toda empresa devia buscar essa meta. E, nesse sentido, a Apex faz um trabalho excelente de orientação, de capacitação, como explicado pelo Rodrigo. E isso não é só importante para a empresa de vocês, é importante para o país, porque quanto maior a exportação, mais forte se torna a economia brasileira, mais divisas o país recebe, mais empregos são gerados, né? Eu acho que o exemplo mais emblemático disso é a China. Hoje, a gente conhece a China como uma potência, né? Brigando aí em termos de grandeza com os Estados Unidos. É o segundo maior PIB do mundo. E dizem que, em pouco tempo, a China vai superar os Estados Unidos. E eu não duvido disso. Mas a China nem sempre foi assim, né? Se a gente puxar os dados lá, vamos colocar 1980, as exportações chinesas eram inferiores às exportações brasileiras. E olha que a exportação brasileira hoje não é significativa. O Brasil está engatinhando, né, em termos de participação no comércio internacional. A participação brasileira hoje é da ordem de um pouco mais de 1%, menos de 2%. E naquela época, em 1980, era menor ainda. E a participação da China naquela época era menor ainda que a brasileira, né? Só que o que eles fizeram? Eles criaram uma cultura exportadora, direcionaram todos os esforços para isso, até porque o mercado chinês, apesar de grande, era um mercado pobre, e começaram a se abrir para o mundo, a acessar mercados, a vender para o mundo. Conseguiram também bastante investimento estrangeiro por conta disso, porque muita multinacional se instalou no país para poder fabricar e exportar. E hoje, passados 40 anos, e olha que 40 anos para a história de um país é pouca coisa. Hoje, a China é o que é, né? Uma economia muito forte, uma indústria muito forte, muito complexa. Você vê a China hoje com indústria aeroespacial, né, indústria automobilística, né, nas telecomunicações, dominando já a tecnologia 5G, né? Isso tudo é decorrente do fortalecimento da economia chinesa. E um dos pilares disso foi, sem dúvida nenhuma, a exportação.
Por isso, isso mostra, né, um exemplo, assim, gritante da importância da exportação. E por isso que o Brasil deve mesmo, cada vez mais, se voltar a incrementar essa cultura exportadora. Enfim, vamos falar sobre o tema de hoje, que trata dos documentos da exportação. Então, eu pergunto para vocês, vocês sabem quais são os documentos necessários para a exportação? Eu vou abrir a minha apresentação para a gente acompanhar junto. Só um minutinho que está abrindo, tá? Bom, eu não consigo mais ver vocês, porque agora eu estou visualizando apenas a minha apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Tainá, você pode confirmar para mim, por favor? Estamos visualizando sua apresentação, sim. Deixa eu só dar um recado para o pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir colocando no chat aqui para a gente, que ao final da apresentação do Daniel, eu vou passando as perguntas para ele e ele vai respondendo, tá bom? Então, de acordo com o tema, de acordo com o assunto que ele for desenvolvendo, pode ir colocando a pergunta, porque às vezes se vocês deixarem lá para o final, vocês acabam esquecendo. E aí, a hora que ele finalizar, a gente vai respondendo todas que estiverem aí no chat, combinado? Pode dar prosseguimento, Daniel, nós estamos visualizando, tá tudo certinho. Obrigado, Tainá. Então, vamos falar um pouco sobre os documentos necessários para exportações, né? Como a Tainá disse, não é um tema difícil, mas exige cuidado, exige atenção aos detalhes, como vocês vão ver. Quem já exporta sabe do que eu estou falando, quem ainda não exporta, vale a pena prestar atenção a isso, né? Então, para começar, eu gostaria de fazer uma distinção para fins didáticos, né, para deixar mais fácil a gente entender entre os documentos básicos e os documentos especiais. Qual que é a diferença entre eles? A gente pode dizer que os documentos básicos são aqueles que são necessários em toda e qualquer exportação. Ou seja, pouco importa o produto que você está exportando, pouco importa o país, o cliente, a negociação, você sempre vai precisar deles. Eles estarão sempre presentes. E os especiais? O que seriam os documentos, assim, chamados de especiais? São aqueles que vão depender de cada caso, né? Você vai precisar deles a depender do produto que você exporta, ou do país para onde você exporta, ou da negociação que você fizer. Então, eles não aparecem em todas as exportações, né? Eles aparecem eventualmente em cada caso. Então, essa é a diferença entre eles. E vamos começar, então, falando sobre os documentos básicos, que são aqueles que vão se fazer presente em toda a etapa, né? Toda a exportação que os senhores vierem a fazer. Quais são os documentos básicos? São a fatura proforma, ou proforma invoice em inglês, a fatura comercial, commercial invoice, o romaneio, ou packing list, o conhecimento de embarque, e a gente vai, né, falar em detalhe de cada um deles e de cada tipo deles, e a nota fiscal. Todos esses vocês sempre vão precisar. E depois a gente fala, eu queria entrar em detalhe falando de cada um agora. Eu acho que eles são, né, fica mais fácil de entender.
E quando a gente finalizar o comentário sobre cada um, a gente fala também dos documentos especiais. Começando, então, pelo primeiro deles, pela fatura proforma. O que é a fatura proforma? Nada mais é do que o documento que vai conter tudo o que você acordou com o seu cliente. Ou também pode ser a formalização de todos os detalhes da sua oferta. O que acontece? Você está querendo exportar e você encontra o seu cliente. A primeira coisa que o cliente vai te perguntar vai ser sobre o seu produto, né? O que é, o que faz, quais são as vantagens, né? Depois disso, ele vai te perguntar o preço, quanto custa. E depois vocês vão negociar. E vão conversar, né, sobre outros aspectos da negociação. Finda essa negociação, se o cliente tiver interesse em comprar de você, ele vai pedir a fatura proforma, que é o documento que vai conter tudo que vocês conversaram, para que ele possa considerar e decidir se de fato compra de vocês ou não. Tá? Por isso que ele tem que ser completo. Eu gostaria de mostrar um modelo, acho que é mais fácil do que falar sobre o documento, é mostrar para que vocês, para quem principalmente ainda não tem essa prática e está começando a entender sobre exportação, possa visualizar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um modelo, só uma minuta dessa fatura proforma, que é essa aqui. Aqui é uma minuta, né? Ela vai ter todos os dados da negociação, porque a fatura proforma, ele é um documento da fase negocial, não tem ainda negócio fechado. Tá? O que vai ter a fatura proforma? Vai ter a descrição, eu vou indicar aqui no mouse, eu acredito que vocês consigam visualizar. Tá? Qualquer problema você me fala, tá, Tainá? Você me ajuda. Pode ficar tranquilo, a gente está visualizando sim. Então, obrigado, Tainá. A fatura proforma vai ter primeiro as informações de quem está vendendo, de quem está exportando, né? Então, o nome da sua empresa, aqui está João da Silva Limitada, né? O teu CNPJ, endereço, os dados de quem está vendendo e os dados de quem está comprando, né? Vai ter também a descrição do produto, e a descrição tem que ser o mais completa possível. A nossa empresa trabalha com noz e castanhas, então eu peguei uma minuta nossa. Aqui a gente descreve a castanha do Brasil, com casca, fala do tamanho dela, fala do percentual de castanhas podres, que é muito comum isso quando a castanha está em casca, né, que a gente não consegue visualizar o que está dentro, e fala da umidade e fala da safra. Só que pouco importa o produto de vocês, tem que falar todas as especificações, potência, voltagem, capacidade, resistência, material, o quanto mais completo, melhor. Depois, a fatura proforma tem que mencionar a quantidade que vocês estão vendendo, o preço unitário, o preço total, né? A moeda, aqui está dólar, né? A moeda que foi negociada pode ser dólar, pode ser euro, pode ser alguma outra moeda que você venha convencionar com o seu cliente, mas, né, usualmente a moeda internacional ainda é o dólar, mas não é só o dólar. A moeda, as condições de pagamento, né? Como é que você vai vender isso? Vai ser 100% antecipado? Você vai pedir um sinal? Aqui a gente negociou um sinal para receber o pagamento depois do embarque, né? Mas será que isso é aceitável para vocês? Tudo isso faz parte
da negociação que vocês tiverem com o seu cliente. Né? De repente, se for um cliente novo, vale a pena pedir antecipado. Se for um cliente que você já tem relacionamento, pode pedir um sinal só para começar a produzir. Isso tudo é negocial. O que mais? Os dados bancários de vocês, para que ele possa fazer o pagamento, né? A descrição dos documentos que vão ser necessários para esse embarque, e é sobre isso que a gente está tratando, né? Depois, toda fatura pro forma tem que ter um número, até para a organização do exportador, para que ele não possa não se perder, né, na venda para esse cliente, na venda para outros clientes. A data, o porto de origem, o porto de destino, né, da onde sai e aonde que chega lá, o prazo de embarque, os dados da carga, como volume, peso líquido, peso bruto, né, e outras condições. Pode ter o NCM, que é o HS Code, né, que é a classificação da mercadoria. Isso facilita bastante para o seu cliente, né? Detalhes do container, se vai ser um pallet, se vai ser container cheio, refrigerado, né? A modalidade, olha só que interessante aqui, ó, a modalidade da negociação, os Incoterms. Vocês tiveram uma palestra sobre isso, né? Quem participou vai se lembrar. Então, os Incoterms, como é que você está vendendo? FOB, CIF, Xworks, você vai retirar na sua fábrica ou na sua loja, né? Então, exatamente todos os detalhes da negociação têm que ser mencionados na fatura pro forma. E quanto mais completo, mais seguro é para ambas as partes. Porque quando falta uma informação, principalmente quando falta uma informação importante, é mais difícil, né? A gente fala que o que é acordado não é caro. É mais difícil resolver isso, principalmente se a opinião do exportador e do importador forem divergentes naquele tema, né? Então, quanto mais completo possível, melhor para ambas as partes e mais seguro é o negócio. Alguns pontos interessantes que eu gostaria de mencionar. Geralmente, a invoice ela é preparada em inglês, né? Mas não é uma regra, é um costume. Se você estiver vendendo para um cliente que fala espanhol, você pode fazer em espanhol, ou se ele fala português, né? Alguns países falam português, não é só o Brasil, pode ser em português, ou enfim, pode ser também no idioma dele, francês, enfim, se eventualmente for conveniente para as partes. Não tem um modelo específico. O mais importante, eu estou mostrando para vocês essa minuta aqui, mais como um exemplo, mas não existe forma definida. O mais importante é o conteúdo. O mais importante são as informações que vocês vão colocar. Então, essa forma aqui quadrada, com o exportador em cima do exportador, isso não é relevante. Vocês vão colocar a forma que vocês quiserem, desde que seja o mais completa possível. Eu gostaria também de mencionar 2 detalhes interessantes sobre a fatura pro forma. A primeira é a validade. Está aqui, ó. A validade. Por quê? Como eu disse para vocês, a fatura pro forma é um documento emitido ainda na fase de negociação, justamente para que o cliente importador possa decidir se vai comprar ou não. E às vezes ele pede para você a fatura e você fica otimista, poxa, vou fechar negócio, e às vezes ele não decide tão rápido, né? Ele fica pensando. Pode ser até que nesse ele encontre outro exportador, negocie com ele, peça também uma invoice para ele para comparar com a tua. Mas, enfim, é importante colocar um prazo de validade. Por quê? Para que aquelas condições da oferta continuem sendo válidas naquele prazo.
né? Você não pode, não é recomendável, pelo menos, emitir uma fatura, né, que fique aberta por vários meses, por 6 meses, por 1 ano, né? Imagina que vocês, né, calculam o preço de exportação, por exemplo, com determinado cenário de dólar. Hoje mesmo, eu pergunto para vocês, quanto que está o dólar? O dólar fechou hoje, se eu não me engano, a 5,68. Ele está num patamar alto, né? A gente está vivendo um momento muito propício para exportação por conta do dólar alto. Mas e se ele tivesse numa trajetória de queda? Né? Esse dólar, na minha opinião, não vai persistir por muito tempo, né? Até porque o regime cambial brasileiro é flutuante, mas num cenário de queda, e é importante você colocar um prazo, né, para que você possa cumprir, possa honrar com as condições que você ofertou, com aquele preço, porque para o exportador, o custo de produção dele é em real. Né? A gente está aqui, então, para produzir, o custo é em real. E se o dólar flutua, a gente tem que ter um balizamento nisso, né? Então é importante a fatura ter um prazo para que isso não venha causar problemas mais para frente. Ou mesmo, pode ser que vocês tenham disponibilidade do produto hoje, mas pode não ter mais para frente, né? Se for um produto agrícola, como é o nosso caso, pode a gente entrar na entre-safra e você não ter mais aquele produto, ou eventualmente também uma fábrica que está negociando um estoque, mas o estoque, depois que for vendido, né, vem o recesso e vai demorar para ser produzido. Então, é importante colocar uma data de validade. Aqui eu coloquei 7 dias no meu exemplo, mas isso é a critério de vocês, né, a depender das condições em que vocês podem manter essa oferta. Muito bem, outro detalhe que eu gostaria de mencionar a respeito da fatura pro forma é a assinatura do interessado, do importador, né? Essa assinatura não é obrigatória, mas eu gosto de pedir. Eu gosto de pedir porque gera um comprometimento da parte do seu cliente. Obriga ele a ler todos os detalhes, né? E se ele assina, ele está consentindo com tudo que você escreveu. Eu vejo isso como uma medida, uma cautela, né? Uma segurança a mais na negociação a ser feita com o seu cliente. Mas a assinatura dele, o consentimento dele na invoice não é obrigatório. Existem outras formas de consentimento. Ele pode muito bem responder para vocês por e-mail. Olha, obrigado pela fatura, estou de acordo, vamos prosseguir. Também é uma forma de consentimento, né? Ou mesmo o pagamento. Se você exige um pagamento, seja um pagamento total, seja um pagamento parcial, para fazer a exportação, e ele, mesmo sem assinar a fatura, ele paga, ele está consentindo, até porque os dados bancários estão mencionados na fatura, então, se ele leu os dados bancários, em tese, ele leu todas as outras condições. Mas, para evitar problema de, né, dizer depois que não tinha prestado atenção, ou enfim, não custa pedir a assinatura dele. Acho que é uma cautela a mais para o exportador e também para o importador. Então, é isso, né? Eu falei aqui do conteúdo da fatura pro forma, então, mostrando, deixa eu voltar aqui só para a gente chegar lá. O conteúdo é mencionar todas essas questões, mencionar também, eu acabei não falando, o tempo de entrega, né? Quanto tempo você vai produzir, você está vendendo um estoque, ou você está vendendo, você vai produzir depois que ele te pagar, né? É um lote novo, enfim, tudo isso tem que estar perfeitamente definido. Com a invoice, né? Além de representar outras finalidades, uma segurança para as partes do que foi acordado,
ele pode usar, né, fatalmente ele vai usar a tua fatura pro forma para fechar o câmbio dele, te pagar o preço, ou por inteiro, ou o sinal. Se for um produto que precise de licença de importação, ele vai usar a fatura pro forma para solicitar para as autoridades do país dele a licença de importação, ou, eventualmente, se a modalidade de pagamento for uma carta de crédito, ele também vai montar a carta de crédito com base na sua fatura pro forma. Tá? Falei aqui dos cuidados, da validade da pegar assinatura. E uma vez que o cliente assinou a sua fatura pro forma, ou mesmo que ele não tenha assinado, que ele tenha consentido em prosseguir, daí vocês têm um contrato, né? Então, quando você tem o consentimento do comprador, aquela fatura pro forma se torna uma fatura comercial, né? Aquela fatura, aquele documento vai resultar na fatura comercial, que é o documento de natureza contratual que rege a exportação e contém todos os termos do negócio. Tá? Então, se antes a fatura pro forma é um documento da fase negocial, a fatura comercial já é a consolidação do negócio, já é o contrato entre vendedor e comprador para a exportação daquele produto, tá? A fatura comercial equivale também a nota fiscal internacional. A gente vai falar um pouco sobre a nota fiscal brasileira, que não tem efeitos internacionais. O que tem efeito internacional é a fatura comercial. Aqui no Brasil, o conteúdo da fatura comercial está previsto no decreto, no regulamento aduaneiro, né? No artigo 557 do decreto do decreto 6.759 de 2009. Né? Vale a pena conferir o artigo 557. O que tem esse artigo? Ele diz ele exige que a fatura tenha todas aquelas informações que nós já mencionamos na fatura pro forma, né? Então, eu resolvi não transcrever esse artigo aqui, mas como lição de casa, né, como sugestão, eu gostaria muito de solicitar a vocês que depois dessa apresentação, ou amanhã, ou qualquer outro dia, vocês acessem o regulamento aduaneiro e vocês leiam o artigo 557. É muito importante para o exportador ler o regulamento aduaneiro, nem que seja essa parte, para começar a ter mais contato com essa matéria, para ter mais conhecimento, né, e segurança na operação. Então, vale a pena, por curiosidade, a vocês todos, quem não conhece, abrir o decreto, é só digitar lá no Google, Planalto, Regulamento Aduaneiro, artigo 557, vocês vão ter acesso, tá? Em resumo, a fatura comercial, ela é elaborada com base na fatura pro forma, né? Só que mais completa. Ela vai ter mais informações ainda do que tudo aquilo que a gente falou da fatura pro forma. Por exemplo, se vocês estão produzindo... Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Opa, me desculpa. Por exemplo, vocês estão fizeram a negociação, vão produzir o lote para o seu cliente. Então, o número de série do lote, ou o número do lote em si, vocês só vão ter depois que o lote for produzido, né? Se vocês não estiverem fazendo a exportação de um lote que já está em estoque, se vocês vão produzir, você não vai ter, no momento da negociação, no momento da emissão da fatura pro forma, o número de lote. Essa informação vocês vão ter depois, né? Então, por isso que a gente fala que a fatura comercial tem informações até mais completas do que a fatura pro forma. A data de validade também. Muitas vezes você vai ter a data de validade depois de produzir as mercadorias, né? E não antes.
E em outros casos também, eu já vi acontecer do próprio peso bruto e líquido depender da produção. O que você indica ali na fatura pro forma, que a gente conversou antes, é uma estimativa de peso, né? Mas o peso, depois que vocês produzirem, vocês pesam e informam o peso real, seja líquido, seja bruto, na fatura comercial. Então, então ela vai ter informações até mais completas do que a da fatura pro forma. Se vocês estiverem negociando um estoque, ou se eventualmente o produto de vocês não sofrer dessa alteração, então praticamente o mesmo conteúdo da fatura pro forma vai ser da fatura comercial. Eu vou mostrar também um modelinho de fatura comercial. No nosso caso, realmente não tem diferença, é basicamente mudança de denominação. Então, em vez de pro forma invoice, é commercial invoice, a gente usa o mesmo número, né, para nos ajudar na nossa organização. O mesmo número da fatura comercial é o da fatura pro forma. Então, você vai ver aqui a data, o porto, o exportador, o importador, são exatamente as mesmas, no nosso caso, as mesmas condições da fatura pro forma. Também, assim como a fatura pro forma, a fatura comercial não tem formato definido. O mais importante é o conteúdo, as informações, e não a forma, o modelo. Isso fica a critério de cada um. Vamos falar agora do terceiro documento básico da exportação, ou seja, documento que vai estar presente em praticamente todas as exportações, que é o Packing List. Packing List nada mais é do que o documento que vai discriminar toda a mercadoria embarcada, né? Principalmente, o Packing List tem informações sobre as dimensões físicas da carga. Então, o que o Packing List vai apresentar? O peso bruto e líquido, né? As dimensões, o número de volumes, a marcação dos volumes, o tipo de embalagem, a quantidade de produtos por volume. Mas vocês podem perguntar, poxa, mas o peso bruto líquido já consta lá na fatura comercial, por que eu tenho que repetir de novo no Packing List? Porque o Packing List ele é mais detalhado, né? Então, por exemplo, se vocês estão exportando 10 caixas, o Packing List vai ter não só o peso bruto líquido total, como está lá já mencionado na fatura comercial, mas também o peso bruto líquido de cada caixa, as dimensões de cada caixa. O Packing List é o documento que vai descrever o conteúdo de cada caixa. Então, na caixa 1, eu coloquei tais e tais produtos, na caixa 2, outros produtos, então ele vai ter toda essa discriminação pormenorizada. Se as caixas eventualmente não tiverem a mesma dimensão, imagina que num embarque você tem 9 caixas de uma dimensão e a outra ficou menorzinha para não pagar cubagem à toa no frete, né? Então ele vai, o Packing List é onde você vai discriminar a dimensão de cada caixa. Então ele é muito mais rico nessa parte de discriminar as mercadorias do que a fatura comercial. Por isso que ele é tão importante e tão útil, porque ele vai ajudar não só você, exportador, na hora de embarcar, como também o seu cliente importador a saber dimensionar essa carga e encontrar o que ele quer, né, sem precisar abrir tudo e desmontar tudo. Isso, inclusive, ajuda a autoridade aduaneira, né? Quando o produto de vocês chegar no outro país, ele vai estar sujeito à fiscalização. Isso é normal. Pode dar canal verde. Acho que vocês já devem estar acostumados com essa parametrização, né? Da alfândega, pode dar canal verde, então o produto entra no país sem qualquer conferência,
como pode dar canal vermelho. Então, lá no país, o fiscal da alfândega do destino pode querer examinar o teu produto e, né, para ver se está tudo certo, se você está realmente trazendo o que você está declarando nos documentos, e ele vai se pautar no packing list, além da fatura comercial, ele vai se pautar também no packing list, para fazer a fiscalização dele, né? Às vezes ele não quer abrir tudo, ele quer abrir por amostragem, então ele pega o packing list e dali ele consegue identificar os produtos que você exportou. Por isso que ele é tão importante, e aqui na legislação brasileira, invertendo um pouco o quadro, vamos imaginar agora que a gente está importando, né? Vamos imaginar que aqui no Brasil a gente está trazendo mercadoria da China, por exemplo. Para quem está importando, o regulamento aduaneiro determina que o packlist é obrigatório. Se você não apresenta, você está sujeito a multa. Por quê? Justamente por dificultar o trabalho da fiscalização aduaneira. Por isso que ele é tão importante e essencial também na exportação. Então, né, mudando de novo os lados, quando a gente aqui do Brasil exporta para outro país, esse documento é muito importante para nós, quanto para quem? Para o cliente que está recebendo lá no exterior. Vamos passar agora para o quarto documento da exportação. A gente ainda está falando dos documentos básicos, né, que são aqueles que estão presentes em todo e qualquer processo de exportação, que é o conhecimento de embarque. O conhecimento de embarque, ele é um dos mais importantes. É difícil falar isso, porque, na verdade, todos os documentos são importantes. Eu acabei de falar para vocês, né, que dá até multa você não ter o packing list, né? Mas, se fosse para elencar um grau de importância, o conhecimento de embarque realmente é o primeiro deles, né? Por quê? Porque ele é o documento pelo qual se transfere a posse e a propriedade das mercadorias, né? Quando a gente fala de mercado interno, quando você faz uma compra aqui dentro do Brasil, você vai numa loja. Daí você vai numa loja de roupa e quer comprar roupa, você pega na mão, você gosta, você passa o cartão, você paga, a roupa é sua, né? Você pegou na mão. Agora, quando você está aqui no Brasil, o teu cliente está nos Estados Unidos ou está na China, como é que você entrega, né, o teu produto para ele? Como é que é essa transferência de propriedade? Quando que deixa de ser meu para ser dele? Essa transferência se dá exatamente através do conhecimento de embarque, que nada mais é do que um título de crédito que representa a mercadoria nele descrita, né? Ele é o conhecimento de embarque é um contrato de transporte em que o exportador vai fazer com o transportador. E nesse contrato, o transportador, primeiro que ele declara que recebeu as mercadorias do exportador. Receber, as mercadorias estão comigo. Estão aqui no container, estão no meu avião, estão no meu caminhão, né? E através desse contrato, o transportador se compromete a entregar isso no destino para o cliente que você indicar. Isso que é o conhecimento de embarque. Então, esse documento vai depender, como ele é um contrato de transporte, ele vai depender do tipo de transporte que vocês utilizarem na exportação, que pode ser marítimo. Então, o conhecimento de embarque é chamado de Bill of Lading, né, o famoso BL. Se o transporte convencionado for aéreo, a gente está falando do AWB, que é o Airway Bill, mas ele pode também ser rodoviário. Veja bem, né, é difícil imaginar transporte rodoviário para os Estados Unidos, mas você consegue imaginar se você estiver vendendo para o Uruguai, para a Argentina, né, para os países aqui do Mercosul, até para o Chile. Muitas vezes você sabe que o transporte rodoviário atravessa
os Andes, né? Até uma estrada muito perigosa. Então, até saber escolher o transporte que vocês vão utilizar faz parte lá da negociação. Às vezes o transporte rodoviário pode ser mais caro, mas pode ser mais rápido, né? Então, não existe aqui uma modalidade preferencial. Tudo vai depender do combinado entre as partes. Eu posso contar para vocês que já tive, como a gente exporta castanhas, nozes, frutas secas, é um produto pesado. E a maior parte dos nossos embarques é embarque marítimo, até porque a gente tem desenvolvido um bom trabalho ali com a China, né, no mercado asiático. Mas eu posso contar para vocês que eu já exportei castanha do Brasil por avião. Eu já exportei 10 toneladas de castanha por avião. O preço ficou altíssimo, mas era uma exigência do cliente. Ele se propôs a pagar, porque, né, era uma condição mercadológica que ele precisava aproveitar no país dele, e foi por avião. Foi por avião 10 toneladas. Vocês imaginam o custo disso. E ele ficou extremamente contente, porque chegou lá no prazo que ele quis e em menos de um mês ele conseguiu vender tudo, né? Então, a modalidade de transporte, não existe uma regra, né, no transporte. O que vai pesar isso na escolha do transporte vai ser o custo da logística, né? E o tempo, né? O tempo para entregar de acordo com as necessidades do cliente e do que você pode oferecer também. Então, esse conhecimento de embarque vai depender da modalidade de transporte. Eu queria mostrar para vocês um exemplo, né, de conhecimento de embarque para vocês terem uma ideia na prática de como é que é um conhecimento de embarque. Vamos começar com o BL. Esse é um BL, né, emitido pela ONE. ONE é uma companhia marítima, né, armador. Ele vai ter o número da reserva marítima que vocês fizerem, tem a referência do exportador, quem está vendendo, tem a referência do consignatário, do Notify, que é o Notify é a pessoa que vai ser informada a respeito da chegada do navio. Não necessariamente o Notify é o consignatário. O consignatário é quem vai receber a mercadoria, né? E muitas vezes quem vai ser avisado pode ser outra pessoa, pode ser um despachante, por exemplo, né? Então, por isso que existe esses dois campos. Podem ser a mesma pessoa, como podem ser pessoas diferentes aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Eu estou falando. Tainá, você está me ouvindo bem? Oi, Daniel, estou te ouvindo bem, tá tudo tranquilo. Então tá bom, às vezes caiu a conexão, eu não estou sabendo. Não, tá tudo certo. Me avisa, tá? Pode deixar. Então, vamos continuar aqui. Obrigado, Tainá. Vamos mostrar um pouco mais de uma minuta aqui de um BL. Vai mencionar, né, o porto de origem, o porto de destino, o navio, né, o número do container. Aqui no nosso caso foi um container refrigerado, então a gente mencionou a temperatura do container, que foram 12 graus positivos. Vai ter a quantidade, né, e a descrição da mercadoria, com o volume cúbico, com o peso bruto, o volume cúbico e tudo. Então, essa é a minuta e aqui a assinatura do armador, de quem emitiu o conhecimento de embarque, né? Essa aqui é uma cópia, mas quando você embarca, ele te apresenta um conjunto, que a gente chama de o set, né? O set do BL. É um conjunto com 3 originais e 3 cópias.
você vai receber a cópia física, você vai receber esse papel, a cópia física dele em mãos. E o que acontece? Quem tem esse documento em mãos é quem tem a propriedade da mercadoria. Então, o que acontece? Você embarcou a mercadoria no container. Quando o seu cliente te pagar, né, imaginando o caso que ele não tenha pago antecipadamente, nas nossas operações, geralmente a gente pede um sinal para o cliente e o saldo é depois do embarque. Como é que eu me garanto que o meu cliente vai me pagar esse saldo, sendo que eu já embarquei? Justamente a cópia do BL na minha mão. Isso me dá a propriedade sobre a carga embarcada. Pouco importa se o navio está em alto mar, onde ele esteja, quem tem a posse física do original do BL em mãos é quem é o proprietário da carga. Sem esse original, o cliente não consegue receber o container lá no porto de destino, tá? Então, como que a gente faz? A gente fica com o BL em mãos. Quando o cliente efetua o pagamento do sinal, tá tudo certo, não falta nada, daí eu mando para ele por courier, né, DHL, FedEx, TNT, o original do BL para ele, junto com todos os outros documentos da exportação. Ele recebendo o original do BL, ele vai no porto e o transportador, a companhia marítima, no caso a UAN, que a gente está mostrando aqui, autoriza a ele retirar o container. Sem esse original, a UAN não deixa ele retirar a mercadoria. Então, ele não é o proprietário. Por isso, é tão importante o conhecimento de embarque. E numa exportação aérea, a gente tem o AWB. Aqui é uma minuta de AWB, para vocês visualizarem na prática como é que isso funciona. Aqui, no caso, foi uma exportação que a gente fez pela Qatar Airways, Qatar Airlines, né? Ele que emitiu, porque ele que é o transportador. Vai mencionar quem que é o exportador, no caso fomos nós, os dados do cliente, aqui foi uma exportação que a gente fez para Hong Kong, né? E os dados todos também da viagem, do agente de frete, do valor, o valor do frete pode estar aberto ou não. Aqui a gente preferiu, desculpa, o frete prepaid, ele está dizendo que o frete já foi pago, né? Foi pago porque nessa negociação foi CIP, eu paguei o frete. Podia ser aqui, podia ser frete collect, né? Se o frete é pago pelo cliente no destino, aqui estaria como freight collect. Enfim, tem os dados aqui, número de volumes, peso cobrado, né? Porque no frete aéreo, vocês sabem, eles não cobram pelo peso bruto e nem pela cubagem. Não é nem pela dimensão e nem pelo peso real. O frete aéreo internacional é calculado com base no peso cubado. Peso cubado é uma mistura do peso com a cubagem, né? E a partir, nesse nosso caso, foi o mesmo, mas não necessariamente é o mesmo, né? Se a carga for leve, a cubagem pode ser maior do que o peso bruto. Eles sempre cobram pelo que é maior. Enfim, tem também a descrição do produto que está sendo embarcado, né? As taxas locais e a assinatura aqui do transportador. Então, essa é uma minuta de AWB. No caso, eu comentei sobre a forma de pagamento no transporte marítimo, né? E vale a pena mencionar rapidamente sobre o embarque aéreo e rodoviário. No embarque aéreo e no rodoviário, o AWB, assim como todos os outros documentos, seguem com a carga. Por isso é importante vocês receberem todo o pagamento antes, né? Se não for contratada aí carta de crédito, ou se eventualmente vocês não darem crédito
para o importador, é importante receber antes, para que vocês não tenham problema de pagamento, porque os documentos seguem com a carga. Se vocês enviarem esse documento sem receber o pagamento, vocês podem enfrentar problemas, né? E tudo que a gente quer é evitar problemas. Vamos lá, não queria me estender muito. Vamos falar um pouco também do último documento básico de exportação, que é a nota fiscal. A nota fiscal, como vocês sabem, é uma exigência da legislação brasileira. Ela não tem efeito internacional. Ela é obrigatória para qualquer venda de produto ou prestação de serviço. Não interessa se vocês vão exportar ou não vão exportar, a nota fiscal é obrigatória. E isso vale, inclusive, para exportação. Por quê? Porque tudo que sai do Brasil e tudo que entra é registrado pela Receita Federal. Vocês devem já ter ouvido falar do Siscomex, que é o sistema da Receita, que ela controla todo o comércio exterior de mercadoria brasileiro, né? Tudo que entra e que sai é registrado lá. E para você registrar a saída, né, para você desembaraçar a mercadoria aqui no Brasil, para você emitir a DUI, que é a Declaração Única de Exportação, que veio a substituir o antigo RE, que é o Registro de Exportação, você tem que emitir a nota fiscal, porque a DUI é elaborada com base na nota fiscal. Então, sem nota fiscal, vocês não conseguem exportar. Como vocês devem saber já, a exportação é isenta de impostos, né? Você não tem recolhimento de ICMS, IPI, PIS e COFINS, não são todos impostos. Deixa eu fazer um esclarecimento sobre isso. Muita gente escuta isso e pensa que todos os impostos são imunes na exportação. Não são todos. São apenas o IPI, o ICMS, o PIS, o COFINS e o IOF, tá? Outros impostos, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, eles continuam, tá? E para você ter essa isenção de impostos, a nota fiscal de exportação tem um código fiscal de operação específico, CFOP. Então, a contabilidade de vocês pode lhes ajudar a informar esse CFOP, tá? Que é diferente de uma venda para o mercado interno. E, enfim, não vou mais me debruçar sobre a nota fiscal, porque é um documento que vocês já estão acostumados, porque vocês já vendem aqui no mercado interno brasileiro. Vamos falar rapidamente agora sobre os documentos especiais, que são aqueles que não são necessários em toda a operação de exportação. Eles vão depender de cada caso, vai depender do produto, vai depender do país, né? Vai depender da condição negociada. E o primeiro deles é o certificado de origem. O que é o certificado de origem? O certificado de origem, como o próprio nome diz, deixa eu só colocar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. O certificado de origem, ele atesta a origem da mercadoria exportada. Então, se a mercadoria for brasileira, ele vai atestar que aquela mercadoria é brasileira. Para que isso serve? Muitas vezes o Brasil tem acordos de livre comércio com outros países, e nesses acordos o importador do outro país tem preferência tarifária. Ele não paga ou tem uma redução de imposto. Vocês sabem que o Brasil pertence, né, ele participa do Mercosul, que é um tratado de livre comércio entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E nas comercializações dentro do Mercosul, não tem incidência de imposto de importação. Então, como é que se prova, né? Como é que o importador, como é que o cliente de vocês tem direito a essa redução do imposto lá na alfândega do país dele, através do certificado de origem.
Então, uma empresa argentina que está comprando de vocês, ela vai pedir o certificado de origem para vocês, para pleitear junto à alfândega argentina a isenção do imposto de importação. O mesmo vale para o importador do Uruguai ou do Paraguai, né? Mas vale, por exemplo, para um importador, né, da Itália. Até onde eu sei, o Brasil não tem tratado ou acordo comercial com a Itália. Se não tiver, provavelmente o importador italiano não vai pedir para vocês o certificado de origem. Por isso que ele está aqui colocado como documento especial, porque ele faz jus, né, se tiver esse benefício de redução tributária. Existem alguns casos, é verdade, em que o certificado de origem ele é solicitado por questões administrativas ou sanitárias, tá? Não é só tributária. Muito embora a maior parte, a grande finalidade, a grande relevância dele é a redução tributária. Então, se não tiver, provavelmente ele não vai ser solicitado. Quem que emite, né, o certificado de origem são as federações das indústrias, como a Fiesp, aqui em São Paulo, né, as associações comerciais e câmaras de comércio. E aqui eu gostaria de abrir a palavrinha para a Tainá, que ela gostaria de passar em primeira mão um recado para vocês sobre certificado de origem. Pode ser, Tainá? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Oi, Daniel, pode ser sim. Eu vou dar um recadinho para vocês, pessoal, rapidamente, porque, inclusive, a gente já está com o nosso tempo quase estourando. Ó, a CIRP, há um tempo atrás, ela prestava esse serviço, tá, de emissão de certificado de origem, e por N questões, esse serviço ele foi interrompido. Porém, eu gostaria de informá-los que nós estamos restabelecendo essa parceria através da Federação das ACIs do Estado de São Paulo, e que no início de 2021 nós voltaremos a oferecer mais esse serviço. Então, eu gostaria de solicitar que vocês aqui de Ribeirão Preto, região, enfim, associados da ACI ou não, fiquem atentos às nossas redes de comunicações, que nós vamos, assim que possível e assim que nós tivermos maiores informações, informá-los sobre a volta dessa prestação de serviço, tá? Era só isso, um recadinho bem rapidinho, bem breve. Obrigada, viu? Legal, Tainá. Estou acabando, tá? Eu sei que o nosso prazo está quase no limite aí, mas eu estou acabando também. Tudo bem, pode prosseguir. Um pouquinho mais sobre certificado de origem, tem um tipo especial de certificado de origem, que é o Form A, né? O formulário A, que dá também preferência tarifária dentro do SGP. O SGP é um regime, é o Sistema Geral de Preferências, redução tarifária de alguns países, né? Isso dá margem a uma palestra só sobre o SGP, mas, enfim, se vocês estiverem negociando com algum país, por exemplo, com a Rússia, o Brasil tem produtos elencados que merecem redução tarifária dentro do SGP da Eurásia, que é uma comunidade onde a Rússia participa, junto com Bielorrússia e outros países, Cazaquistão. Então, quem vende para a Rússia, por exemplo, pode solicitar o Form A, porque ele vai viabilizar para o cliente dele uma redução tarifária dentro do SGP. Então, para aqueles países que oferecem redução tarifária dentro do SGP, o documento apropriado é o Form A. E quem emite Form A no Brasil, com exclusividade, é o Banco do Brasil. Tá? O Form A, em outras palavras, é uma espécie de certificado de origem. Certo? Vamos continuar a nossa apresentação, falando também do certificado de seguro. Né? O certificado de seguro, ele só vai ser necessário se a modalidade combinada entre exportador e importador contemplar o seguro, né? Vocês lembram dos Incoterms, por exemplo, o Incoterm CIF, que é Cost, Insurance and Freight.
Se você está vendendo a tua mercadoria já com frete e seguro inclusos, você tem que apresentar para o seu cliente o certificado de seguro, né, que atesta que você realmente fez o seguro da mercadoria. Então, a seguradora vai emitir o certificado de seguro para vocês. Se você está fazendo uma venda ex-works, uma venda FOB, daí esse certificado não é necessário, porque nesse caso o seguro é contratado por quem está comprando, certo? Fazendo um pequeno à parte também sobre seguro, vale a pena, tá? Não deixem, não façam economia, não deixem de fazer seguro, porque sinistros acontecem. Vejam a foto aí, que é uma realidade, né? É uma coisa que a gente paga para não usar, né? Mas vale muito a pena. Então, não façam esse tipo de economia, porque a dor de cabeça pode ser muito grande. Enfim, vamos continuar aqui. Carta de crédito é também um documento que só vai ser necessário se você negociou com seu cliente o pagamento através de carta de crédito. O que é carta de crédito? É um documento onde o banco do importador, do seu cliente, se compromete a pagar ao seu banco exportador a quantia combinada mediante a apresentação dos documentos combinados. É um compromisso, né, de um valor muito forte feito pelo banco. Isso que é, em resumo, carta de crédito. Você só vai ter que apresentar a carta de crédito se essa for a modalidade negociada. Se você combinou com seu cliente pagamento antecipado ou sinal para depois embarcar, né, depois o saldo contra embarque, não tiver carta de crédito, não vai ser um documento necessário na sua exportação. Tem outros também, né, a lista aí não acaba aqui, mas, por exemplo, o nosso produto Castanha do Brasil, noz macadâmia, é um produto vegetal. Produtos vegetais estão sujeitos a certificado fitossanitário, que é um certificado emitido pelo MAPA, o Ministério da Agricultura brasileiro, para atestar a conformidade fitossanitária do produto. Em outras palavras, é para certificar que o produto é livre de praga. Esse documento também é um requisito do importador. Se você não estiver exportando produto vegetal, ou ainda que seja um produto de origem vegetal mais processado, industrializado, você não precisa de certificado fitossanitário. Por isso que eu estou passando rapidamente, é só para ilustrar. O mesmo vale para certificado de fumigação, que é um certificado que atesta que o seu produto foi fumigado, que é um procedimento para exterminar as pragas também, comuns em produtos vegetais. Mas se você exporta parafuso, por exemplo, não faz sentido você emitir um certificado de fumigação. Então, esses certificados vai depender do produto que vocês estão exportando. Para finalizar aqui, cumprir o prazo, o tempo da Tainá, outros documentos, né? A última sugestão que eu faço para vocês é justamente sempre perguntar para o importador o que ele precisa. Naquela fase de negociação, ali quando vocês estiverem montando a fatura pro forma, é importante perguntar para ele o que você precisa, o que você está acostumado, até para saber se vocês podem emitir ou não. Né? Às vezes ele precisa de um documento que vocês ainda não estão prontos para emitir, como é que faz a negociação? Né? Então, por cautela, antes de concluir a negociação, pede para ele, e a partir daí vocês vão estar bem instruídos, ou vocês vão ter condições de correr atrás para fornecer a documentação necessária para a exportação que está sendo negociada. Ok? Senhores, agradeço aí, agradeço a paciência de vocês em ficar me ouvindo por esse tempo todo e fico à disposição. Eu vou encerrar aqui a minha palestra e fico à disposição de vocês para solucionar as dúvidas que se fizerem necessárias, tá? Agradeço de novo a Tainá pelo convite,
por participar de um projeto tão importante desse e espero que todos tenham aproveitado um pouquinho. Obrigado, viu? Muito obrigada, Daniel. Daniel, é o seguinte, a gente está com o tempo já no limite. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira pergunta aqui do Aguinaldo. As outras, elas já ficam registradas aqui para mim. E eu gostaria de saber se para você tem problema que a gente responda essas perguntas por e-mail amanhã. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Porque aí, o que está aqui no chat, as perguntas que estão aqui no chat, eu já consigo ter acesso a elas amanhã. Então, eu encaminho para você e aí você as responde. E... Com prazer. Caso alguém tenha alguma outra pergunta relacionada ao tema ministrado hoje, eu já deixei os meus contatos aqui também no chat, tanto o meu e-mail quanto o meu telefone direto. E aí vocês podem entrar em contato comigo amanhã também. Respondendo a pergunta do Ricardo, nós disponibilizaremos sim a gravação. Eu encaminho para vocês por e-mail durante a semana e, posteriormente, ela também fica disponibilizada na página oficial da CIRP no YouTube, tá? Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta do Aguinaldo Toniato. Quando o produto necessitar de registro no país comprador, como é... Não, acredito que a pergunta seja, quais sistemas devemos consultar? Ou... Deixa eu tentar responder, pode ser? Você entendeu? Quando o produto necessitar de registro no país comprador, quais sistemas devemos consultar? Provavelmente, ele deve estar se referindo, por exemplo, a alimentos ou cosméticos ou Isso medicamentos. mesmo. Tá. Por exemplo, se você for comprar aqui no Brasil um medicamento, você tem que ter a autorização da Anvisa, tem que estar registrado na Anvisa, né? Ou, às vezes, se você for exportar um alimento para os Estados Unidos, você tem que saber se precisa de registro no FDA, né, que é a Anvisa americana ou não. Aonde você consulta isso? Quem tem essa informação do país é o próprio importador, tá? Então, ele é a primeira pessoa a te municiar de informações precisas, porque ele está lá. Se ele tiver experiência com o assunto, então, melhor ainda, porque ele já vai ter de antemão a informação que você precisa. Ele colocou aqui no chat que é insumos para cosméticos, Daniel. Exatamente, cosmético, né? Isso é muito comum ter registro no país de destino, né? Então, se o teu cliente já é da área, ele já vai te falar. Por isso que no final da minha apresentação eu falei, consultem o seu cliente na fase de negociação para saber o que é necessário. Agora, se você estiver abrindo o mercado, né, se você ainda não tem o cliente em mãos, você quer acessar o mercado, daí realmente você tem que contratar uma consultoria especializada, né? No país de destino, uma consultoria especializada, seja aqui no Brasil, seja no país de destino, do produto que você quer exportar, para ela te municiar das informações pertinentes, né? Muita coisa você consegue pela internet, o FDA mesmo tem ampla informação na internet, mas eu acho que o risco de você não conseguir compreender toda a complexidade do sistema, né? Eu falo isso porque realmente eu não tenho experiência em FDA, o nosso produto não precisa disso, é alto. Então, eu acho que vale a pena investir numa assessoria especializada em registro, tanto do Brasil até americana, que vai te dar a informação exata. É melhor do que consultar pela internet. A internet vai te dar, né, informações superficiais. Espero ter respondido a pergunta do Aguinaldo. Respondeu, Aguinaldo, tá? Ficou claro para você? Ele agradeceu, Oi. Daniel. Desculpa, aí estava mudo. Sim, respondeu bem. A gente já está correndo atrás dessas informações, né?
só que a gente tá muito morosa, né? Então a gente queria se tinha algum atalho ou alguma consultoria mais pontual, né? Mas está ótimo, excelente a sua resposta. Muito obrigado. Exato, Aguinaldo. Tem sim, viu, de FDA, tem muita gente especializada nisso, tem que ser especializado justamente porque é muita informação, muito complexo, mas tem sim quem possa te ajudar. Dificilmente aqui no Brasil, né, tenha um órgão para você ter essa informação. A Anvisa tem informação da Anvisa. E se você quer exportar, você tem que ir direto na fonte. Esse é o melhor caminho e o mais confiável. Mas, ô Aguinaldo, é especificamente sobre o FDA que vocês estão buscando informações? Na realidade, a gente teve consulta da Índia e da China. Não, então não é Estados Unidos. E a gente está tentando vender produto acabado, não matéria-prima, né? E a nossa legislação brasileira, ela não precisa de registro, mas a legislação indiana a gente não sabe, né? Então está muito demorada essa informação, né? Por isso que a gente está correndo atrás, por exemplo, da Câmara de Comércio Brasil-Ásia, né? Não sei se vocês têm experiência, se ela realmente é ágil, se pode nos ajudar de uma maneira efetiva mesmo, né? Eu não tenho experiência com eles, mas se eventualmente, né, eles não conseguirem prestar essa informação, vale a pena, como são países assim, principalmente a China, né, em que tem um sistema legislativo diferente do nosso, vale a pena até procurar uma assessoria lá, né, lá mesmo. E aí a Câmara pode ser o veículo para te apresentar essa assessoria, seja um despachante chinês, seja alguma assessoria especializada nisso lá da China. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal... Tem mais uma pergunta, além do Aguinaldo, só tem mais uma, né? Não, tem vários outros comentários aqui, só que assim, a gente já são 8h10. Se eu der prosseguimento, nós vamos nos estender muito, e o meu limite é 20 horas. Nossa Senhora. Desculpa. Então, é porque, imagina, não precisa pedir desculpa, é porque é um assunto pertinente. Deixa eu abrir minha câmera aqui, eu esqueci de abrir minha câmera. Foi o que eu falei no início. As pessoas acham que é um assunto simples. Dependendo do ponto de vista, é um assunto simples, mas é um assunto que exige cuidado e exige atenção, e tem muitos detalhes, sim, para ser tratado, mencionado. Então, não tem como você tratar dos documentos com muita brevidade, né? Então foi por isso que eu dei essa sugestão. Eu já estou aqui com as outras perguntas e os outros comentários estão registrados aqui para mim. Eu passo para o Daniel amanhã e dou um retorno para vocês, porque todos vocês estão inscritos, então eu tenho o e-mail de cada um aqui que colocou a mensagem no chat. Caso alguém tenha alguma outra dúvida, pode mandar e-mail para mim também, que a gente está à disposição. E aí, amanhã ou até na quinta-feira, eu encaminho no e-mail a gravação de hoje, junto com a apresentação do Daniel. Combinado? Daniel, mais uma vez, muito obrigada. Foi excelente a sua apresentação. Eu que agradeço. Muita riqueza de detalhes, com muita didática. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria. É muito bom poder contar com parceiros como você. Obrigada mesmo. Fico à disposição, viu? O prazer é todo meu, Tainá. Então tá bom. Pessoal, até terça-feira que vem vai ser o nosso último encontro, que é sobre formação de preço e tributos, né? Então, aguardo vocês na próxima terça-feira, no nosso último encontro. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau.